Olá amigos, olá amigas, tudo bem? Muitas vezes nós temos a situação do embate político e com os órgãos ou instituições que são responsáveis pela lesura e pela gestão dos pleitos eleitorais. Estou me referindo à Justiça Eleitoral e, nesse contexto, mais especificamente ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que vez ou outra tem tido embates duros entre o atual presidente da República e essa instituição tão importante para a democracia e as eleições, né? Tanto as eleições a nível federal, estadual como municipal. Então, nesse contexto, numa entrevista concedida ao jornal o Globo, o qual eu vou deixar na descrição desse vídeo, um link, caso você queira, pode acessar a entrevista concedida pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, em que ele chama o Bolsonaro de burro. Na avaliação do magistrado, o atual presidente da República facilitou a vida das milícias digitais. Também aproveitou na entrevista, para dar seu ponto de vista sobre o que é a liberdade de expressão e constitucionalização dessa tão importante ferramenta da democracia, e o que ela vive hoje em nosso país. Então, na entrevista concedida ao Globo, o ministro foi questionado se o chefe do Executivo Federal cometeu algum crime em relação a vazamento da estrutura interna da área de tecnologia da informação lá daquela corte, E ele optou por não fazer nenhum julgamento, mas criticou o governante. Nas palavras do ministro Barroso, abre aspas, eu não tenho que julgar. Eu me referi ao relatório da delegada que conduz o inquérito e que tem uma opinião que merece ser respeitada. A delegada tem estabilidade e isso dá o tom do que de fato aconteceu. Ainda na questão do TSE, houve uma tentativa de invasão lá do sistema. Fecha aspas para o ministro Barroso. Ele fala mais ainda, abre aspas novamente. Foi instaurado um procedimento sigiloso no TSE, um inquérito sigiloso na Polícia Federal, no qual foram requeridas, melhor dizendo, informações sensíveis sobre a arquitetura interna do TSE, e esse material foi colocado na rede social do presidente. O presidente facilitou a vida das milícias digitais, acrescentou o presidente do TSE. A reportagem perguntou se o magistrado tem preocupação com as eleições presidenciais, que ocorrerão neste ano de 2022. Aí o presidente do TSE falou o seguinte: o TSE assegurará eleições livres, limpas e seguras. A polarização existe em todo o mundo e a democracia tem lugar para liberais, para progressistas e para conservadores. Ela só não tem lugar para os que querem destruí-la. Acho que já superamos os ciclos do atraso e não acho que haja risco de retrocesso, apesar de termos tido alguns maus momentos recentemente.
disse o Barroso. Quando ele foi indagado sobre quais ações representavam, abre aspas, os ciclos do atraso, ele não se calou. Ele disse o seguinte: comício do presidente na porta do quartel-general do Exército, tanques na Praça dos Três Poderes, a minguada manifestação do 7 de setembro, a famosa 7 de setembro, com discursos golpistas de desrespeito às decisões judiciais e ataques a ministérios. Tudo isso eu acho que mais revela limitações cognitivas e baixa civilidade do que propriamente um risco real, disse o presidente Barroso. E agora ele fala o seguinte, o ministro Barroso deu uma visão sobre liberdade de expressão. Sem citar nomes, criticou aqueles que fazem apologia ao nazismo. Recentemente, o deputado federal Kim Kataguiri falou que era contra a criminalização da ideologia nazista, Aí o presidente do TSE falou o seguinte, abre aspas: liberdade de expressão não é liberdade para vender arma, não é liberdade para propagar terrorismo, para apologia ao nazismo, não é ser um espaço para que marginais ataquem a democracia. Portanto, ninguém quer censurar plataforma alguma, mas há manifestações que não são legítimas, justamente para preservar a democracia, que não queremos que estejam aqui livremente plataformas que querem destruir a democracia e a liberdade de expressão, concluiu o ministro Barroso. Então, meus amigos e minhas amigas, esse é o teor mais importante, mais relevante da entrevista que o ministro Barroso concedeu ao Globo, em que ele expressa o seu pensamento, melhor dizendo, com relação ao que é a liberdade de expressão e principalmente o que o Bolsonaro e seus seguidores representam para o perigo à democracia, com arroubos de selvagerias do ponto de vista democrático, e com certos desvios no sentido de levar digamos assim, ao autoritarismo e uma certa nostalgia da ditadura militar, e que terrível memória para o nosso povo e para muitas pessoas, e para a história democrática de nosso país. Em síntese, é isso o que o ministro Barroso falou na entrevista ao Globo. Como eu disse, eu deixei no link, na descrição desse vídeo, um link em qual, se você tiver interesse, você poderá acessar lá no Globo, no Jornal Globo, a entrevista na íntegra, que o ministro Barroso concedeu àquele jornal, e falou sobre tudo, principalmente sobre as questões relacionadas às eleições, às campanhas eleitorais, que já começou, e notadamente as questões relacionadas às fake news, às histórias que não contadas por políticos, tanto da esquerda como principalmente da direita, em que revelam mentiras ao invés de falarem verdades, e muitas vezes distorcendo e inventando os números que não condizem com a verdade. Então é isso. Eu espero que você colabore com os seus comentários, com os seus pensamentos, e escreva, deixe abaixo o seu comentário, o que você acha, o que você pensa,
e também não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço e até mais!